Cris, essa música tem várias coisas também pra te perguntar, como todas as outras. Vou começar por aquele detalhe que você faz em ride, a baqueta que você usa e esse lance que você faz o hi-hat ali e com o ride. Como é que você teve essa ideia e como é que você compôs essa ideia? Cara, bom, em primeiro lugar, eu tô usando essa baqueta da Vic Firth chamada Dreadlock, né? Que é uma vassourinha diferente de metal, que ela tem um som mais leve, mas tem um som bem interessante, né? E aí eu lembro que eu tava vendo um show do Marco Suzano, né? Um dos maiores pandeiristas do planeta Terra. Marco Suzano e percussionista, né? E ele tava fazendo, cara, uma onda que ele tinha uma bandeja, uma bachela e um prato em cima invertido, que faziam essa situação aqui. Tá. E ele fazia essas conduções. Cara, eu achei, genial. Então, assim, na época, isso aí é anos 2000, eu tava ouvindo muito, eu tive aula com o Marco Suzano, estudei um ano de pandeiro com ele. E eu tava ouvindo muito o Suzano, né? E ele tinha acabado de lançar um disco chamado Flash, que é o segundo disco do Marco Suzano. E aí, eu lembro de ver ele no show, na época com o Paulinho Mosca também, não só o trabalho dele, mas ele com o Paulinho Mosca, ele usando essa ideia. Só que ele usava na bachela, né, na bandeja de prata e um prato, se eu não me engano. Mas fazia esse negócio de fazer a semicolcheia. Sim. Né? E aí eu falei, cara, genial. E aí, eu lembro, e tudo isso eu tô falando, assim, em 2001, tá? E na época eu tava tocando tanto com a Zélia Duncan quanto com o Jorge Versilo. Então eu tinha acabado de gravar, tava fazendo a turnê do Sortimento Vivo e a gente acabou, acho que eu não tinha gravado ainda. Não, ainda não tinha gravado o DVD da Zélia, mas eu tava fazendo a turnê do Sortimento Vivo. E na turnê do Sortimento Vivo, como tinha muita coisa eletrônica, como eu te falei, era Simone Som da percussão também, a gente dividia a cozinha. E aí, eu comecei a usar esses sons do prato na caixa, os chinas, essa baqueta, já no DVD da Zélia. Se você ouvir o Sortimento Vivo, o álbum, eu tô usando várias músicas dessa parada. Tem o DVD também, o vídeo na internet. Então, quando eu fui gravar o álbum Elo, do Jorge, em 2001, eu trouxe essas ideias que eu já estava executando na Zélia, né? Você vê como é que é as coisas. E aí, cara, eu tava ouvindo muito Suzano. Então, cara, quando ele apresentou o negócio de Mona Lisa, cara, honestamente, eu não sei de onde veio essa... Então, eu acho que eu em casa, estudando, ele me mandou a demo de violão com uma bateria eletrônica. Eu acho que na demo, acho que ele me mandou uma demo assim... Deve ter me mandado algo assim. Sim, sim. E aí eu pensei assim, não vou executar essa levada. Que eu vou respeitar a ideia do compositor, né? Do Jorge. Mas como é que eu posso trazer pra mim essa levada, né? Usar a criatividade. E aí me veio a ideia de usar essa frase. Fica mais interessante, Fica né? mais interessante. E aí, ok, falei, gostei da ideia, vou ver se o Jorge compra. Só que aí, eu acho que na demo também, cara, pode ser que tinha algum shake, alguma coisa em semicolcheia. A ideia partiu daqui. Aí, mais uma vez, eu falei, cara, como é que eu posso manter a semicolcheia sem estar usando o hi-hat direto? E aí eu lembrei do Suzano, lembrei disso. Aí eu tive a ideia de fazer isso aqui, né? Na época eu usava um segundo hi-hat aqui, que era um quick beat, e a condução. Então, eu fiz essa ideia. Então,
essa jogada. Essa época é a época bem do drum and bass, né? O João Maier tocando várias coisas. Exatamente, drum and bass. Exatamente. Pescou geral. Aí quando a gente foi gravar, eu tava usando a condução, só que ela espalha um pouco, né? Sim. Eu lembro que no estúdio, eu falei, cara, eu preciso secar um pouco o som. Eu falei, gente, onde é que eu arrumo um pregador? Aí eu consegui um pregador de roupa e aí eu coloquei no prato pra secar. E olha a diferença do som. E aí a levada ficou assim. E aí, assim, esse é o trem da levada. Agora, o grande lance, assim, como eu entrei nessa onda, eu falei, eu não posso parar semicolcheia, né? Aí eu criei um problema pra mim, né? E aí, todas as frases que eu tive que fazer pra acentuar junto com o violão do Zepa, o solo dele, ou a melodia, eu tava, cara, mantendo o trem com a caixa e fazendo tudo com a mão esquerda. Aí, cara, a gente tem que tocar um prato aqui, um prato lá. Então, é uma música, assim, que me exigiu muita atenção, que eu tive que trabalhar com a mão esquerda, mesmo ela estando longe, porque minha mão direita estava ocupada fazendo... E aí, como eu também não podia perder o trem do... Pra manter o China sempre na tática. Aí muita gente me perguntou, cara, você gravou em overdub isso, ou foi uma percussão? Eu falei, não. Trabalhei com a mão esquerda mesmo. Eu o tempo todo com a mão esquerda fazendo essa jogada e o Bunny magistralmente encaixando lá a percussão, né, no meio dessa levada maluca. Então, basicamente foi isso, essa ideia de criar sons, de querer sempre estar buscando sons novos, né? Usando equipamento, né, e pratos, enfim, isso sempre foi... o meu mote, assim, musical, você tentar ser criativo o máximo que você puder. Mas foi perfeito. Esse lance do lado esquerdo, eu comecei a ver você tocando, eu falei, nossa, ele trabalha o lado esquerdo, tipo, o tempo todo da música, as frases no tambor, do prato, aí você não perde a ideia do China, aí você faz uma frase e volta na ideia do China, cresceia pra cá, e a mão esquerda é assim, é um trabalho, não que a direita não trabalhe, porque o fato de você manter essa subdivisão da semicolcheia aqui, e deixar esse som constante também tem uma certa dificuldade, ainda mais quando você faz as variações aqui. Agora, a esquerda é o tempo inteiro indo pra lá e pra cá, e abre chimbal e fecha. Exatamente. A ideia é como se tivesse duas pessoas tocando juntas. Então, se você fechar o olho e pensar assim que a levada é... Tem um percussionista fazendo... E o batera fazendo a levada. Então, exatamente. Então, você força o seu lado esquerdo a trabalhar. Tempo todo. Fantástico, né? Então, Cris. Puta, você fica nessa maluquice aí de levada. Sensacional, cara.